rubro-negro ainda não chegou na competição. Em 15 pontos disputados, conquistou apenas um, ainda não venceu. Olha aí. A cada rodada, a situação fica ainda pior. O Vitória já entrou em campo 5 vezes, mas ainda parece que não está pronto para disputar a Série A. A gente já sabia do grau de dificuldade da competição. E no Brasileirão não tem tempo para reclamar. O rubro-negro ainda não venceu e o sinal de alerta está ligadíssimo. O grau de investimento acaba sendo com certeza menor, as equipes estão subindo da B, tem um investimento menor. Assim, a gente também teve uma tabela um pouco pesada nesse início, essa é a realidade. Pegamos assim Palmeiras e São Paulo em casa, tivemos o clássico e saímos para Cruzeiro e Vasco. O Vasco era um adversário possível. O time carioca vinha de 4 derrotas seguidas no Brasileiro. O primeiro tempo foi até equilibrado. As equipes mostraram motivo de brigarem na parte de baixo da tabela. Realmente um jogo onde a gente fez um primeiro tempo, no meu ver, equilibrado com o Vasco. A gente sabia que o Vasco teria muita força pelo lado do campo, com David e Rossi. Então a gente prendeu um pouco mais os laterais e tentou dificultar, jogar nas costas deles com o Janderson e o Matheus. Na etapa final, o Vasco só precisou de 5 minutos para decidir o jogo. O primeiro, o Payet, cobrou escanteio na cabeça de Maicon. Depois, o meia aproveitou a liberdade para achar Verguete nas costas de PK, 2-0. O problema não é sofrer o gol, o problema é aqueles 5 minutos ali que aconteceu no Bavi, aconteceu também no jogo contra o Cruzeiro. A equipe sentiu muito aqueles 5 minutos ali e uma jogada que a gente alertou muito, a gente trabalhou essa bola cruzada no segundo pau para o Verrete, entrando ali entre o lateral e o zagueiro, e a gente acabou possibilitando o cruzamento e não marcamos bem. O Vitória só melhorou no fim do jogo e Yuri Castilho ainda descontou. Só que foi tarde para reagir. A expectativa é essa, que a gente possa virar essa chave o quanto antes. Eu estaria, assim, é claro que a gente está preocupado, mas estaria muito mais preocupado se caso a gente estivesse jogando muito abaixo dos adversários. Assim, eu acho que a gente está tendo momentos nos jogos que a equipe tem deixado um pouco a desejar. Mas, de um modo geral, a gente tem conseguido fazer assim, alguns jogos equilibrados. Então, a gente espera agora, retomando diante do nosso torcedor, se não parar o campeonato, a gente possa, na próxima partida contra o Atlético Goianiense, enfim, conseguir essa primeira vitória. A situação do Vitória é realmente complicada. Ok, o campeonato está no início, isso é fato. Ainda há tempo para se recuperar. Mas desses 14 pontos que foram perdidos aí, não vai ver mais. Agora é tentar buscar, né, vencendo fora de casa e, obviamente, vou nem falar a obrigação de vencer os seus jogos aqui. O principal, né, alvo do momento é o Léo Condé. Eu já recebi várias mensagens. E aí, já caiu, já foi embora. O torcedor está acostumado com essa cultura do futebol de colocar sempre na conta do treinador, né? Quando a gente sabe que a questão do Vitória é muito mais ampla, você está fazendo uma Série B e agora se fala porque não tem receita, não tem dinheiro para montar o time, ou então porque eu sou um pobre coitado, que eu peguei numa situação assim assado, a arrogância vai embora rapidinho, né? Todo mundo some, né? E aí coloca sempre ali na vitrine o treinador. Tirando o treinador é mais fácil mudar né, do que mudar um elenco que você não soube formar da melhor maneira para disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Vou falar, Clécio. É uma junção, na verdade, de erros. E aí a gente pode começar já diretamente, falar nomes. Fábio Mota, por exemplo, na minha concepção, errou muito com aquela história. O time do Milhão contra o time do Tostão. Ela acabou colocando a equipe do Vitória muito embaixo. E aí erros em relação a contratações, entrega um material humano para o técnico Léo Condé, que também tem sua parcela de culpa. E eu concordo parcialmente com o torcedor quando fala em relação
a Léo Condé, porque 3 volantes, aí corrige no segundo tempo, 3 zagueiros, corrige no segundo tempo, mostra que erra, na verdade, como todo ser humano erra. Um outro ponto em relação ao Léo Condé, na vida, no esporte, a gente aprende com os erros. Aí Léo Condé chega numa entrevista coletiva e fala, não, a preocupação, os erros que aconteceram contra o Cruzeiro, erros que aconteceram contra a equipe do Bahia. Aí dá uma de Marinho e dizer, pô, não aprende com os próprios erros e vai cometendo os mesmos erros no decorrer do campeonato. Fico triste em relação ao futebol apresentado pelo Vitória, pelo seguinte, e falava com o Tilemon aqui durante o intervalo, são adversários, e falei na abertura, são adversários que se equiparam à força do Esporte Clube Vitória. E aí a equipe do Cruzeiro, repito, a equipe do Vasco da Gama, jogo contra o Atlético, com todo o respeito ao Atlético Goianiense, mas é jogo que também se equipara à força do Esporte Clube Vitória e não pode de maneira alguma tropeçar. E o Vitória vem tropeçando exatamente contra esses adversários. E isso me preocupa talvez muito mais do que não encaixar nesse início de campeonato a equipe, porque se tivesse aos trancos e barrancos, vence aqui, empata, mas não, está perdendo para adversários e, repito, Cruzeiro e a equipe do Vasco da Gama são 2 jogos que, na minha concepção, o Vitória tinha que buscar, no mínimo, um ponto fora de casa, se é que a pretensão realmente é permanecer numa Série A, se a pretensão é brigar por uma Sul-Americana. De tudo que o Léo Condé falou aí, Marinho, a única coisa que eu discordo completamente, tem outras aí que eu também poderia discordar, mas é ele dizer que pegou uma tabela pesada. A tabela é igual para todo mundo. Né? É um jogo dentro, um jogo fora. Geralmente é assim, o Campeonato Brasileiro é conduzido dessa forma. Você joga uma partida dentro de casa, outra fora, outra dentro de casa. Raras oportunidades você tem, por exemplo, 2 jogos seguidos dentro de casa. Acontece o quê? Umas 2, 3 vezes no máximo no campeonato. No máximo. Né? Então ele não pode reclamar de tabela. Eu acho que o Léo Condé, ele não pode ser, digamos assim, sincero como teria que ser, talvez, mas o cara não vai contra o empregador dele, né? Mas você não pode comparar o elenco que você tinha em Série B com todos... Marinho focalizou uma coisa aqui interessante antes do programa começar. Quando o Vitória disputou a Série B o ano passado, não tinha um grande clube, por exemplo, um Cruzeiro, não tinha um Botafogo, não tinha um Bahia, não tinha um Corinthians. Foi a Série B mais tranquila para se ganhar, sem querer tirar o mérito, pelo amor de Deus. Né? Mas foi a Série B tranquila para você subir, pelo menos. Que não tivesse sido nem campeão, mas tivesse subido. Iria subir tranquilamente. Porque os 2 fortes ali eram Vitória e Sport. Né? O Sport é um clube que tem tradição de participar bem da Série B. Sobe para cai. Mas a Série B ele está sempre chegando. Então eu acho que o Léo Condé não pode, por uma questão lógico, de não ferir o empregador, ele não pode ser real. Completamente real de falar que não teve jogadores à vontade para reforçar, né? Que ele está disputando a Série A com esse elenco de Série B porque não deram reforços a ele, né? Uma das entrevistas que eu vi de Fábio Mota, ele dizia assim, vai entrar dinheiro a partir de abril com as cotas de televisão, então eu vou poder reforçar melhor. Só que ninguém esperava que a CBF tivesse tomado aquela decisão de abrir uma janela em abril e jogar, em fevereiro, né? E jogar a próxima para julho. Mas o Vitória contratou. Sim, mas não contratou no mesmo nível de Série A, eu acho que não. E quando contratou, preferiu economizar. Fábio mas aí foram as escolhas. Agora eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso aqui com os 2 me falando aqui, tanto o Marinho como o Clércio, que o Vitória pagou 5 milhões por Janderson. Aí, meu amigo, você está tirando quase que... Pelo menos é a informação que chegou, né? 5 milhões. Quase 4, 5 milhões. Aí é demais, você gastar demais com um jogador só. Ah, vem cá, você acha que você vai achar um atacante bom pro Não, ele já não vai achar quase ninguém, Marinho. Porque tá todo mundo já empregado aí. Ele vai ter muitas dificuldades para reforçar. Muitas dificuldades. Vai ter que buscar fora do país, porque senão ele não vai encontrar jogadores sobrando de qualidade. A não ser que ele vá. A não ser que ele vá buscar destaques na Série B, porque quem joga na B pode vir para A. Não, mas é o que acontece. Lá no Campeonato Baiano, e a gente fez crítica aqui, Fábio Mota deixou claro o seguinte, não, vou contratar apenas na janela de abril e vou dar uma economizada nesse primeiro momento. Talvez lá atrás seria o momento de colher essas peças no mercado nacional, no mercado sul-americano, sei onde que fosse, para poder chegar com o time e ter uma base mais consistente para o Campeonato Brasileiro. Deixa eu pegar esse gancho de vocês dois aqui, o debate de vocês, para dizer uma coisa aqui. O Vitória, olha pra cá, Vitória. Ô Weber, olha pra cá, Vitória. Não dá tempo ficar com esse blá blá blá. Não dá tempo, você quer lá. Meu irmão, o jogo, Léo Condé pode acertar, pode errar, pode. Mas o Vitória não pode perder seus jogos com uma expulsão aqui, outra expulsão lá. O defesa do Vitória, ataca o capeta da bola. O Lucas Arcanjo, que eu gosto pra caramba, chega antes do atacante.
dar aquela jogada lá de Maitá ou Karatê, seja o que for, e fazer o gol. Vocês estão dormindo, vocês estão jogando Série A, toda hora eu tenho que dizer isso. Esquece o negócio do Campeonato Baiano, parabéns, ganhou, foi campeão. Pô, 30º título, campeão. Não fico falando aqui também, não, que eu não quero conversar com você, não. Olha, eu quero dizer a você, Vitória, o seguinte. Você foi campeão baiano, parabéns. Você foi campeão da Série B, parabéns. Mas a Série A, vamos ficar aí dando mole? Eu queria ver um goleiro como o Ronaldo Passos, na pequena área, deixar a bola chegar lá no pé do Vegete, né? Por que vai chegar? E você, Camutanga, deixou o Maicon subir, olha, pá, sozinho. Então são erros que na Série A custa caro. Para você estar tomando 2-0 do Vasco, faz um, mas para fazer outro, dá trabalho. E outra coisa, acorda o jogo todo. O Vasco era top, terminou o primeiro tempo, aconteceu o que você queria, Vitória. Deixar o torcedor do Vasco contra o time do Vasco, Ju. São Januário é o caldeirão. O torcedor do Vasco que apoia o tempo todo é o mesmo que cobra o tempo todo. E o Vitória ontem não soube tirar partido disso. O time, com todo o respeito a Rossi, a David, um time que tem Rossi e David, um Vasco da Gama que tem Rossi e David, e o Vitória não consegue nem sequer empatar em São Januário, é brincadeira, porque nem David nem Rossi jogam no Vitória. No Bahia eu não vou nem falar. Então, gente, tá na hora de acordar, e o jogo é sábado. Atlético e Goiás, não dá pra negociar, não dá pra negociar. Vá pra cima e ganha o Atlético e Goiás, Vitória. Olha, você precisa acordar. Tá dormindo. Juliana, se nós não chamarmos a atenção, e olha, que eu vou dizer aqui só para terminar, a solução para mim não é tirar Léo Condé. Se você tirar Léo Condé vai para outro lugar. E você, será que vai buscar quem? Guto Ferreira? Wagner Mancini, que está no Ceará? Vai buscar quem? Calma, Leão. Calma, vocês de cabeça fria aí da direção. Respira. Tá difícil, tá. Tá difícil, tá, mas dá para recuperar.